dessa pôster perigo licença de herói, por que não ser um bad boy saindo da UA, não é mesmo, Midoriya Shonen? Hello, Ardo, Domodomo, meu querido, minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Boku no Hero Academia e os spoilers do capítulo mais recente, o capítulo 306. Vai ser algo semelhante ao que ocorreu com Boruto no mês passado. Eu quero que vocês tenham uma noção que a gente vai falar nesse vídeo, uma impressão geral sobre os spoilers lançados, e ocorre que quando o capítulo for disponibilizado, eu ler o capítulo, eu venho aqui com um conteúdo mais concreto. Mas esse vídeo é visando os spoilers. Por isso, eu conto com o seu compartilhamento, eu conto com o seu like, eu conto com o seu comentário, porque realmente é canon, é confirmado. Midoriya saiu da UA, ele abandonou, e a partir disso, muita coisa muda do destino de My Hero, como muita coisa fica muito mais fácil de compreender, como a visão de Night Eye visando Mirio se tornar o maior dos heróis. E a partir disso, muitos pensam, mas então como Midoriya será o maior dos heróis, se o anime já demonstrou isso no começo da obra, falando que é a história de como ele virou o maior? Então, você vai entender essa linha de raciocínio através desse vídeo. Mas então, bora logo falar sobre os spoilers do capítulo 306 de Boku no Hero Academia, que deveria ficar mais conhecido como a saída de Midoriya Izuku da UA. Começando a impressão geral em torno dos spoilers, eu já digo o futuro de Boku no Hero. E o que eu quero dizer com isso? A gente vai ficar atrelado ao futuro que o Night Eye visualizou no final do arco Eren em seus últimos momentos de vida. Lá, ele viu Mirio se tornando o maior dos heróis. E muitos pensam, tá bom, Haru, mas então e o Midoriya? O que vai acontecer com ele? Ele pode morrer? Sim, ele pode morrer ou irá se aposentar cedo. Ele será o maior dos heróis, mas tendo terminado sua missão muito cedo, antes do Mirio, antes do Bakugou, antes do Todoroki, pode ser que ele usufrua do poder máximo do One for All na batalha contra Shigaraki Tomura e All for All. Então é interessante ser frisado isso, porque realmente ele é o maior dos heróis se você for visualizar na concepção do garotinho que foi salvo por ele na luta contra o Muscular. Ele é um dos maiores heróis quando ele salvou a Eri. Então a visão de se tornar o maior dos heróis pode ser salvando grande massa de pessoas, como isso pode ocorrer, ou salvando Shigaraki Tomura. Então é interessante, porque eu acho que o fato, essa história de como eu me tornei o maior dos heróis, não fica atrelado aos status de ser o number one, de ser o símbolo da paz. A partir desse momento, o Midoriya será marcado para a história como o maior dos heróis. Mas não quer dizer que todos podem saber de sua história. Pode ser que ele tenha salvado apenas Shigaraki Tomura e assim ele tenha salvado o mundo, mas sem saberem que foi ele. Como também ele pode salvar, todos podem conhecer ele, porém ele vai se aposentar e assim a gente vai ver que realmente a profecia tá certa. O Bakugou vai ficar no number one, o Mirio vai ficar no number one, vai sempre ter esses períodos que já mostram que eles serão grandes heróis. Mas o Midoriya, ele se aposentou cedo devido às grandes batalhas que ele teve. Até porque, se formos lembrar, por mais que esteja dado como confirmado que o uso de múltiplas individualidades no All Might e no Midoriya não afeta tanto a sua expectativa de vida, nos antecessores afetou. Não quer dizer que no Midoriya não irá afetar. Não é porque ele não tem individualidade que isso não quer dizer que ele não possa morrer daqui uns 30, 40 anos. A gente viu que as consequências pesaram para o All Might quando ele ficou mais de 40 anos usando a individualidade. Então pode ser que o Midoriya viva bastante anos comparado aos antecessores, mas pode ser que a consequência venha mais cedo. Então, a partir desse momento, para o futuro de My Hero, realmente, o Midoriya pode se tornar marcado pela história, pode ser uma legião de fãs, mas pode ser que ele se aposente mais cedo ou até mesmo ele seja morto. Pelo menos é isso que eu visualizo já depois desses spoilers, após a sua saída da UA e toda a informação demonstrada. Mas agora vamos dar prosseguimento indo para outros fatos que eu ainda tenho que frisar sobre esses spoilers. Dando prosseguimento para os spoilers, vamos logo para fatos interessantes, tão importantes quanto os que eu já citei. É em torno do time skip que rolou. É interessante porque é diferente da metodologia dos outros shonens. Não são 2 anos e meio, como One Piece, Naruto. A gente verá mini período. Afinal, a gente já teve 6 meses quando rolou a guerra e agora teve mais um período desconhecido que eu tenho que ler o capítulo para realmente dar certeza, mas são de alguns meses, ou até um ano, se eu não me engano. A partir disso, é interessante, por conta de que mostra que Boku no Hero aparentemente não terá time skip muito estendido, mas terá mini períodos como esse, que faz com que muitos acontecimentos tenham rolado. É interessante porque o mundo tá uma catástrofe ainda, a gente vê que os heróis internacionais devem chegar logo logo, e o Midoriya tá desaparecido, porque ele saiu da UA, só deixou cartas, não avisou nem o All Might, nem sua mãe, deixou só uma cartinha pronta, e com
isso fica o intuito, quais os pensamentos que devemos ter, o que ele vai fazer da vida dele agora, aonde ele vai andar. E a partir disso é interessante, por conta de que a única pessoa que deve ter tido conhecimento do paradeiro do Midoriya é o Gran Torino. Até porque a gente vê que a mentora do All Might, a Nana Shimura, diz: o Gran Torino está vivo, mande meus cumprimentos para ele depois. Provavelmente o Midoriya deve ter falado com o Gran Torino, e a partir desse momento a gente vê que ele deve ter algum conhecimento sobre o que o Midoriya está pensando, a partir do momento que o Midoriya está utilizando-se da capa do mentor do All Might e da Nana Shimura. A partir disso, vemos que ele é a única chave que deve saber algo do protagonista, creio e acredito eu, que a gente deve ter conhecimento quando o All Might informar ele e o Gran Torino dizer o que ele falou com o Midoriya. Pelo menos é isso que eu já visualizo. A partir desse momento é expectativa criada porque praticamente acabou os spoilers do capítulo 306. Mas antes de mais nada, um fato que deve ser frisado, pessoal, é por conta dos braços do Midoriya. É algo que muitos podem estar se perguntando e eu já vou responder aqui, mas também provavelmente vou falar quando for lançado o vídeo do 306. O que aconteceu? Porque se o Midoriya saiu da UA e os braços dele, provavelmente, como deve ter sido no máximo de 6 a 1 ano esse time skip, ele deve ter se recuperado, a Eri deve ter curado seus braços. E acontece que, a partir disso, ele deve ter caído fora da UA, creio e acredito eu. Não é como se o braço dele voltasse no full power, mas digamos que agora que ele vai ter o controle total das individualidades, creio eu, treinando na One for All Zone com os outros sucessores através do final do capítulo 305, a gente acredita que mesmo que o braço não esteja recuperado totalmente, ele deve conseguir, digamos, suprir essa falta usando todos os seus poderes no level máximo. Mas deve ser frisado isso porque é um ponto que muitos tinham a dúvida pela imagem que já está mostrada, né? Digamos que o visual novo do Midoriya. Mas, para todo caso, era isso que eu tinha para falar. Acredito que, tendo dado essa informação, agora sim é expectativa criada para os próximos capítulos e para o capítulo realmente quando for lançado, para a gente ter acesso total a todo o contexto. Sem dúvidas, a saída da UA faz com que a narrativa e a história de Kohei Horikoshi Sensei melhore de uma maneira extravagante. Eu diria que foram fatos inesperados e, com isso, o que será do Midoriya Shonen? O que All Might irá pensar? O que Bakugou irá falar com o mesmo? O que está escrito nas cartas que Midoriya deixou para todos seus companheiros? Cada um recebeu uma carta. O que Midoriya diz? Ele fala sobre a verdade One for All? Ele fala da saída dele? Ele diz motivos para não se preocuparem? O que ele está listando? É uma mensagem pronta para todos? Ou uma mensagem detalhada para cada um? Afinal, se são várias cartas, pode ser, digamos que uma escrita diferente para cada companheiro. Então, o que esperar da carta de Bakugou? O que esperar da carta de Irida? O que esperar da carta para Todoroki? A partir disso, muita coisa pode acontecer. O que a mãe de Midoriya irá pensar? O que All Might poderá fazer? O que podemos pensar agora? Se nos lembrarmos, Sten está fora da cadeia. O que pode acontecer com o mesmo? E agora? Muita coisa pode rolar, muitos acontecimentos, muitas expectativas, mas é isso que a gente deve ter em mente. O capítulo 306, o capítulo 307 vão ser capítulos que vão tirar o fôlego e deixar a gente praticamente sem ar. Mas uma coisa é certa, Boku no Hero Academia está excelente e está melhorando cada vez mais a narrativa. Afinal, acabando, desmoralizando qualquer alternativa que pudesse acontecer, tirando o protagonista da Academia de Heróis para que ele rume ao seu objetivo de se tornar o maior dos heróis. Com isso, expectativa colocada, e você já sabe, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Matana!